Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Críticos do Sofá. Meu nome é Márcio e hoje a gente vai tentar fazer um negócio diferente. Meu nome é Luísa e sejam bem-vindos ao mundo de. Ah, não vou falar agora. Bom, gente, hoje primeiro só sou eu e a Luísa de novo. Tem gente doente, tem gente viajando, então, mas eu e a Luísa Desfalcados. exatamente, estamos desfalcados, mas eu e a Luísa estamos aqui pra gente fazer um episódio bem legal pra vocês. Hoje a gente pensou em fazer um negócio diferente. Esse vai ser provavelmente o primeiro de uma série que a gente vai fazer com outras temáticas, mas mais ou menos na mesma dinâmica. E hoje, como a Luísa é nossa especialista em séries aqui, a gente resolveu começar fazendo esse especial justamente com séries, com a temática de séries e outros programas assim similares que tem Netflix, Amazon Prime ou por outros serviços de streaming, canais, YouTube, o que quer que seja. Mas basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte: a Luísa fez uma lista que eu não sei qual é, de séries que não são muito conhecidas ou que as pessoas não falam muito, e ela vai justificar e tentar me convencer a assistir, e consequentemente vocês também. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu separei aqui algumas séries que eu acho que não são muito faladas ou não são tão conhecidas do público brasileiro, mas que eu acho que valem muito a chance para vocês conhecerem. Então fica aí que depois da vinheta a gente vai começar. Bom, pessoal, começando aqui então nosso episódio. Lu, começa você então. Vamos começar. Vamos fazendo da seguinte forma: você fala uma, eu falo uma e a gente vai alternando assim e vai explicando um pouquinho, justificando e tentando convencer o outro porque que a gente merece dar uma chance para essas séries. Queria começar dizendo que provavelmente, se você acompanha o Lulus Indica, você já deve ter ouvido eu falar de pelo menos duas dessas. Mas se você não acompanha, por favor, se inscreve lá no canal, cara. Todo dia não, quase todo dia tem vídeo, principalmente terças e quintas, tá? Fica aí minha propaganda rápida. Exatamente. Para Mas, para quem não sabe, a Luísa tem um canal também. Para quem tá chegando agora pros no nosso podcast. desavisados. Exatamente, a Luísa tem um canal no YouTube, que é o Lulis Indica, que ela dá ótimas dicas, ela tem uma série muito legal dos pilotos, então ela assiste os primeiros episódios de praticamente todas as séries, Loucura. e exatamente, e é muito legal, então se vocês ainda não conheçam, sigam lá no YouTube, no Instagram também, e no nosso Instagram aqui eu vou linkar no post desse episódio o, todos os Instagrams da Luísa e o canal dela também. É isso aí, tem que seguir o trabalho do amiguinho também. Então, eu escolhi algumas séries que, assim, eu até olhei dentro dos meus vídeos o que que não tava bombando. Porque eu sempre procuro ver coisas, tanto, né, dos pilotos, eu vejo muita coisa nova que tá saindo, então eu pego sempre o primeiro episódio e dou uma comentada, né? Mas eu pego muita coisa também que já sai a temporada inteira, principalmente nessa leva agora de Netflix e tudo mais. Então, fazendo aí uma análise, eu peguei aqueles vídeos que não foram pra frente, porque os que vão, geralmente são o que o pessoal tá assistindo. E quando não vai, são coisas que as pessoas não estão comentando e eu ainda não tenho força suficiente para te convencer. E hoje eu vou tentar. Quem sabe hoje eu faço alguém sair daqui assistindo alguma dessas. Eu vou começar com um dos meus últimos vídeos, inclusive foi sobre ela, que é Glow da Netflix. Glow, para quem não conhece, literalmente é Gorgeous Ladies of Wrestling, ou Lindas Mulheres da Luta, que lutam. E é basicamente um programa que se passa, né, uma série da Netflix que se passa nos anos 80, em que dentro eles estão montando um programa de luta feminina, daqueles em que existem personalidades, assim, não é só a Anderson Silva tá indo lutar contra o fulano, entendeu? É aquele negócio elaborado de que eles são vilões, e eles têm música de abertura, e eles têm um nome super teatral. Então é uma mistura de luta com teatro, com várias coisas, cara. E assim, é muito divertida essa série. Ela se encaixa na categoria comédia 100%. Ela tem um pouco de drama, mas assim, é bem suave só pra ter assim, uma base pra história em si.
O foco é a parte cômica, são essas mulheres que são diferentérrimas uma da outra, tem assim umas 15 meninas, e é legal que você consegue ter um momento e conhecer um pouquinho de cada uma delas. Existem as duas protagonistas, que elas são melhores amigas, e aí uma delas começa a dormir com, né, o marido da outra, a outra descobre, elas têm uma super treta, e no fim das contas essa treta acaba inspirando o diretor do programa e falando: vocês duas são as minhas estrelas, vocês têm que ficar no programa. E as duas viram literalmente Estados Unidos e Rússia. Então é muito engraçado porque elas se vestem, assim, uma é a Lady Liberty, basicamente, sabe? Ela é toda assim, a esperança do povo, e a outra, que é a que dormiu com o marido, ela se torna a vilã da história, entre aspas, porque ela vira a Rússia. Então, assim, eles criam várias temáticas e cada uma das meninas recebe uma personalidade. E, assim, é ótimo porque o diretor, ele é um diretor de uns filmes muito. Não é nem B, sabe? É Z. E assim, o cara faz muito filme pornô também, tá ligado? Então, assim, é um cara muito esdrúxulo, com um monte de mulher. Assim, são situações que ele se envolvem que são engraçadas e é muito cativante, cara, e viciante. Eu assisti, assim, as duas primeiras temporadas, assim, correndo, e a terceira saiu faz pouquíssimo tempo, saiu agora em agosto. Então, se você quiser assistir, tá as três temporadas na Netflix, cara. E tem mais o meu vídeo, que eu também tento te convencer nesse vídeo pra ver se alguém assiste. Tem 10 views nesse vídeo. É real, cara, a dor. Ninguém tá vendo Glow e tá concorrendo na categoria de comédia, concorrendo na categoria de atriz de comédia. Alison Brie é maravilhosa, ela tá incrível na série e estão dando pouco prestígio. Sério, pessoas, deem atenção pra essa série. Não, é interessante você ter começado justamente com essa série, porque assim, é uma série que eu tô ali pra assistir ela. Pra quem me conhece sabe que eu não sou dos mais ligados em série, não acompanho muitas delas, mas essa série, a primeira vez que eu ouvi falar dela, na verdade, foi num curso que eu e a Amanda a gente fez, um curso de roteiro com o Felipe Castilho, que já escreveu vários livros, escreveu aquele livro A Ordem Vermelha, que foi lançado pelo Omelete 2 anos atrás na Comic Con. Então, assim, foi muito legal. E, cara, quando a gente estava justamente entrando em alguns detalhes de roteiro e tudo mais, e a gente tava comentando, sempre em aula de roteiro tem aqueles, tipo, aqueles roteiros clássicos. Ah, De Volta ao Futuro, um roteiro quase perfeito e coisas assim. E ele falou, Uhum. gente, vocês precisam assistir Glow. Glow é simplesmente um dos melhores roteiros que tem hoje na TV. É melhor do que muito filme. Tá uma puta produção legal. E ele bateu muito nessa tecla, sabe? De como o roteiro, como as cenas eram muito bem feitas, muito bem executadas. E eu confesso que, tipo, quando eu descobri a temática da coisa, eu confesso que me tirou um pouco, sabe? Eu falei assim, pô, sabe, tipo, de wrestling feminino, não por ser feminino, nem nada disso, tipo, Aham. sem problema nenhum, mas sabe que, tipo, mesmo se fosse masculino, qualquer coisa assim, eu fiquei meio, putz, mas sobre isso, sabe? Eu fico imaginando, tipo, The Rock nos anos 90, tipo, lutando, aqueles lutadores meio mascarados e tudo mais, eu falei assim, poxa, nunca foi um assunto que me interessou, mas ele fez uma propaganda tão boa, mas tão boa, especialmente dessa parte mais técnica de roteiro, que, sabe, me despertou assim, poxa, peraí, deve ter alguma coisa muito legal. Eu tô ali pra assistir ela, ainda não assisti, eu acho que agora é o incentivo perfeito que eu tenho pra finalmente tomar vergonha na cara e assistir ela, É isso aí. mas assim, que você tipo, de tudo, assim, de todos esses elementos, porque você falou muito bem da série, o que mais te chamou a atenção, assim, se você precisasse vender por, tipo, um elemento da série, o que você venderia dela? Olha, eu acho que é um negócio que assim, são dois pontos, na verdade. Um, que é uma coisa que eu sempre bato muito lá no canal, que é originalidade. É algo diferente. Quantas séries falam sobre luta feminina nos anos 80, entendeu? É algo muito específico. E isso eu acho muito mágico. Eu amo séries que conseguem pensar fora da caixa. Eu tô cansada de 99 Criminal Minds, 99 CSIs, 99. Sabe, tem tanta coisa igual e batida que, por exemplo, o Mindhunter é legal por isso, porque eles fogem um pouco do padrão do vamos analisar o crime, eles analisam o assassino e fazendo entrevistas e não para pegá-lo, entendeu? Então não fica aquela coisa de caça, vira um estudo mesmo, você acompanha o desenvolvimento daquilo, não é uma coisa
parcelada em episódios. E eu gosto de Glow por causa disso, sabe? É uma história que você não espera querer assistir. Eu também enrolei muito, e eu literalmente é real, estou falando a verdade aqui. Eu me obriguei a assistir porque saiu a terceira temporada, eu falei, não acredito que vai sair a terceira, eu ainda não assisti, e eu não falei desse série no canal. Aí eu sentei a bunda no sofá e falei, bora. Eu vi a primeira temporada numa sentada, basicamente, porque são episódios de 30 a 20 minutos, então é muito rápido e ela é super gostosa. E esse é o segundo motivo. Eu sinto falta de séries que fazem bem, sabe? Você não termina pesado, querendo assim dormir de conchinha, porque assim, eu ando vendo umas coisas meio dark assim, não necessariamente só dark a série, mas Mas também Dark Handmaid's também, né? Tale, mas dark também, obviamente. Mas Handmaid's Tale tem muita série pesada com contexto político que é super importante, que eu amo. Eu amo fritar meu cérebro vendo as coisas. Mas faz falta você ver uma coisa gostosa, tanto que eu queria ver a terceira temporada e eu ficava, não, eu preciso assistir as outras coisas pro canal. E eu não consigo chegar na terceira temporada. Eu tô tipo, eu quero muito ver essa merda e eu não consigo. E eu fico presa nas outras séries querendo ver Glow. Então, assim, pra mim uma série boa é essa, que faz tão bem que eu fico querendo trocar qualquer coisa que eu tenho pra assistir por ela. Não, e é interessante você falar isso, porque a perspectiva que eu tinha, porque normalmente quando você entra nesse tipo de temática, não sei, eu pelo menos tinha a percepção de que seria uma história mais pesada, mais um drama, de tipo, normalmente a gente vê histórias assim relacionadas com, uma, sei lá, tipo, já fiquei imaginando na minha cabeça que uma provavelmente seria viciada em drogas, a outra, tipo, sabe? De que elas estariam todas ali naquele motivo, tipo, naquele ambiente e tudo mais, mas assim, de que o alicerce da série fosse tragédias pessoais, sabe? De que fosse nesse sentido. Mas você falando que justamente não, que é uma série muito que ela é engraçada e que ao mesmo tempo ela é uma série pra cima, é uma série eu sei que ela aborda dramas e que ela tem também uma coisa mais pesada ali, uma coisa mais profunda, eu diria, né? Eu acho que não é talvez pesado o termo correto, mas que seja essa coisa gostosa de assistir, que não seja aquele negócio assim, você sai atropelado, né? Um negócio eu acho que é bem pra cima e eu tinha essa impressão de que não seria isso, mas você já é a terceira pessoa que me fala que não, que a série é bem pra cima mesmo. É, é legal isso você falar, porque é exatamente o oposto, assim, as personagens, por exemplo, tem uma lá que ela é podre de rica, ela tá lá porque ela gosta. É, tem uma que, assim, ela se veste como uma loba e é porque ela se identifica como uma loba, não é porque é um personagem. Então todo mundo fica, porque é personagem, lobisomem, tá? Mulher, no caso. E aí ela fica, não, gente, eu sou uma loba, é isso mesmo, essa sou eu, sabe? Então é muito legal porque eles têm personalidades muito loucas no meio daí. Tem uma que é a gordinha, que ela é super forte e o pai dela é lutador. Então, assim, ela sempre quis lutar, só que o pai não deixa. Então ela vai lá meio que assim, pô, eu vou lutar contra o meu pai, as vontades do meu pai, mas ao mesmo tempo para mostrar para ele que eu também consigo, sabe? Então, assim, tem várias Uhum. historinhas assim que vão se juntando e que elas fazem sentido e elas se apoiam. É legal o momento em que elas estão naquele momento bem girl power, assim, de uma juntando a outra. Mas vai falar também de alguns assuntos, como, por exemplo, ser mãe solteira ou divorciada dos anos 80, que era muito difícil ainda. Então, assim, vários Uhum. pontos que são interessantes. O fato, assim, a atriz principal, né, no caso, a protagonista, ter traído a melhor amiga, você fica se perguntando, pô, mas ela não é uma pessoa ruim, mas olha o que ela fez. Então, assim, é muito humano, sabe? Você percebe que o cara não quis fazer, ela é a vilã. Não, cara, ela cagou mesmo, entendeu? Ela sabe que ela fez aquilo que foi errado, ela não consegue entender por que que ela fez uma idiotice daquela, mas ela acabou com a amizade que ela tinha. Então, assim, aqueles momentos bem vida real, que você faz uma coisa, sabe, sem pensar e que tem um impacto pra sempre. Vocês não vão simplesmente, porque agora a gente luta junto, somos best friends de novo. Não é assim que a vida segue. Então, é muito legal como ele consegue oscilar tudo isso, assim, essa parte mais leve, a parte de alguns dramas, a parte da realidade batendo na cara, assim, e doendo mesmo. Então, ele oscila tudo isso de uma forma tão linda, sabe? Vale a pena, cara. Tire, assim,
o seu tempinho pra ver 3 episódios que seja. Se você falar pra mim que você não sentiu nenhuma vontade de continuar, aí você para. Mas se você ficou curioso, continua vendo. Só vai ficando melhor. Que legal. E Lu, pra quem quer assistir, aonde que assistiria Glow? Aonde que tá disponível? Netflix. Série original Netflix. Tem as 3 temporadas lá. Pode maratonar nesse final de semana. Vale a pena. Então, bom, gente, fica a dica aí. A primeira dica de hoje, se você ainda não assistiu, se você tem preconceito, alguma coisa com essa série, dá uma chance, porque, ó, depois disso eu tenho certeza que eu vou dar. E esse final de semana, com certeza, vou pegar pra assistir essa série. Isso aí. Próximo. Bom, minha vez então. Deixa eu agora tentar te convencer. O que pra mim, pelo menos, eu acho que é minha série favorita. Ela não é uma série de ficção, ela não é uma série tradicional assim. Até minha lista foge um pouquinho de séries de ficção e tudo mais, vocês vão vendo. Mas é uma série que, assim, aqui no Brasil, ela não é tão conhecida. Mas na Inglaterra e no resto do mundo em geral, assim, ela é muito grande. Ela já chegou a ser, em uma determinada época, o programa de TV com o maior orçamento da TV. E o programa que eu tô falando, ele é até um pouco estranho de falar dele, porque ele começou na BBC. Só pra já situar todo mundo, o que eu tô falando, eu vou falar de Top Gear, que depois virou Grand Tour, que hoje tá no Amazon Prime. Basicamente, o que que é? Pra quem não sabe, nunca ouviu falar. Top Gear era um programa de TV nos anos 70, que tinha, desde os anos 70, que tinha na BBC. Era um programa tipo Auto Esporte, assim, sabe? Que passando domingo de manhã. Ele falava sobre carro, fazia, tipo, dos lançamentos, falava de umas coisinhas e tudo mais. Só que em 2002, a BBC falou o seguinte, falou, meu, esse programa já, sabe, já deu, tal. Vamos reformular ele, vamos trazer uma proposta diferente. E aí eles trouxeram um cara que foi fundamental para essa mudança, que esse cara chama Jeremy Clarkson. Se você não conhece, ele é um jornalista britânico de carros, mas ele é uma figura muito famosa e muito polêmica. Ele é uma pessoa que não tem medo de ofender ninguém, ele é totalmente politicamente incorreto, ele fala o que ele pensa, ele já foi processado várias vezes. E o Top Gear foi um sucesso estrondoso, assim, entre 2002 e 2015. E só que aí o que acontece? No finalzinho de 2014, o Jeremy Clarkson ele brigou com o produtor, deu um soco na cara dele. A BBC tolerância zero com ele, demitiu ele. E aí, ele e os outros dois apresentadores, que eu já vou falar também, foram contratados pela Amazon Prime para basicamente pegar a mesma fórmula, só mudar algumas coisinhas. Mudaram o nome de Top Gear para Grand Tour e fizeram praticamente o mesmo programa, que é um sucessor espiritual, no Amazon Prime. Já está na terceira temporada, eles estão já produzindo a quarta temporada. E assim, pode parecer muito estranho por ser, é um programa sobre carro e tudo mais. Mas não, assim, não vá com essa cabeça, porque eles mesmos já falaram que, na verdade, o programa deles, esse Gran Tour e o Top Gear antes, ele só utiliza os carros como uma maneira de falar e brincar com a sociedade e com o nosso mundo. Então, só para dar um exemplo para ficar mais claro, eles têm os especiais dele. Então, vamos supor, um dos melhores especiais que eles tiveram ainda na época do Top Gear, eles foram reimaginar a história dos 3 reis magos, em que cada um eles foram para o Iraque e eles fizeram toda a jornada do Iraque até Jerusalém com 3 carros, caindo aos pedaços no meio do deserto e eles fizeram assim, e o orçamento da BBC e o do Gran Tour agora no Amazon Prime também é gigantesco, gigantesco. Eles fazem uma puta produção e é muito legal porque eles vão fazendo piada com tudo, 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 tudo.
só contando uma piadinha desse, porque o Top Gear hoje é mais difícil de encontrar, eles põem vários desafios para eles fazerem várias maluquices lá com os carros e com as coisas que eles estão, e eles fazem um monte de piada política, fazem um monte de piada com celebridade, com todo tipo de gente, é muito engraçado. E, por exemplo, eles tinham que, nesse meio do caminho, como eles eram os três reis magos, eles tinham que buscar os presentes que os reis magos levaram. Então, por exemplo, o Jeremy Clarkson, ele falou que ele não conseguia achar que era mirra, porque ninguém sabe o que é mirra. E aí ele falou que ele não conseguia achar de jeito nenhum, então ele falou assim: ah, quer saber, eu vou comprar um Nintendo 3DS porque ele vai usar mais, sabe? E então, tipo assim, eles são nesse nível de piada, eles discutem sobre qualquer coisa. E é muito legal, porque além, para quem gosta de carro e tudo mais, por exemplo, eu gosto bastante, eles fazem as análises e tudo mais, eles não têm medo nenhum de, tipo, criticar e tudo mais, mas a parte mais legal são essas grandes aventuras que eles fazem. Então eles fazem, tipo, corridas. Ah, o que que é mais rápido? A gente usar o transporte público no Japão e seguir com o trem-bala, ou ir com, tipo, um dos carros mais rápidos do mundo? Ou então, tipo, ah, vamos na Bolívia seguir a rota do Pablo Escobar, sabe? Na Colômbia, desculpa. Vamos seguir a rota do Pablo Escobar e aí eles tinham que fotografar todos os animais que o Pablo Escobar importou ilegalmente para o país. Tipo, hipopótamo na Colômbia. Então, assim, é um programa totalmente nonsense. Ele lembra um pouquinho Monty Python até, naquele humor sem pé nem cabeça, bem inglês, bem ácido, mas ele é muito engraçado e a produção é muito, muito boa. Eles têm um orçamento gigantesco e assim, fora do Brasil é muito famoso, mas aqui eu não vejo ninguém falando. Quase ninguém, tipo, que não gosta muito de carro e tudo mais, as pessoas simplesmente não conhecem. Que curioso, porque eu sempre vi lá no Amazon Prime, porque assim, pra quem tá fora do planeta Terra, a Amazon Prime tá há pouquíssimo tempo no Brasil. Então, assim, quando você abriu o catálogo até pouco tempo atrás, você abria e não tinha quase nenhuma série original. Tinha Top Gear, qual mais que tinha? Aquela do The Man in the High Castle e mais umas duas, sei lá. Tipo, Ou Bosch umas de mais uma. esporte, né? Sim. Então, assim, você olhava e não tinha tanta coisa que na Netflix. Hoje você abre, já tem bastante coisa, inclusive coisas incríveis, tipo The Boys e coisas maravilhosas. Como Uhum. uma outra que eu vou falar depois. Spoiler. Mas eu nunca, 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 nunca entendi o que que era esse programa, porque tinha um cara com um carro, era uma série original da Amazon e eu pensava, ah, deve ser tipo um Autosport, foi isso que eu pensei mesmo. Mas eu nunca cliquei pra assistir. E aí eu sempre me perguntei assim, ah, um dia eu vejo, entendeu? Um dia eu vou ver o que que é isso. Porque eu não pesquisava, mas eu também não abria pra olhar. E, meu, você me deixou no mínimo curiosa, vai, porque se existe há tanto tempo e deu super certo e é super visto, tem um motivo para ter todo esse impacto. Não, assim, só para dar uns dados, né? Porque o Gran Tour hoje tá na Amazon porque o Jeremy foi demitido da BBC, e aí o Richard Hammond e o James May, que são os co-apresentadores também do programa, falaram: olha, a gente não vai continuar isso daqui sem o Jeremy, então eles pediram demissão também da BBC. E só para dar um dado, era simplesmente o programa da BBC, tirando o jornal e essas coisas, programa mesmo, né? Tipo, uma produção BBC mais assistido de todos os tempos. Então, assim, por muitos anos, foi a galinha dos ovos de ouro da BBC. E é muito. E assim, eles ficaram muito famosos por se meter em muita confusão. Eles, de novo, assim, eles não têm medo de ofender ninguém. Eles já quase causaram um incidente internacional entre a Inglaterra e o México, porque eles ficaram zoando os Nossa. mexicanos. Inclusive, na última temporada, na última temporada do Top Gear, quando ainda era na BBC, deu o maior problema porque um dos carros que eles tinham, a placa do carro, ela tinha 1984 e algumas letras das palavras Falk, que seriam de Uhum. Falklands, das Ilhas Falklands, que para quem não sabe, teve uma guerra entre a Argentina
e a Inglaterra na disputa dessas Ilhas Falklands. É, e isso é um negócio que até hoje nunca foi muito bem resolvido entre eles, sabe? É uma guerra que oficialmente não terminou e ficou assim uma rixa muito grande entre a Inglaterra e a Argentina. Eles foram para lá e levaram esse carro com essa placa. Dizem eles que eles não forjaram a placa nem nada disso e que eles não escolheram o carro por conta da placa. O problema é quando eles chegaram lá, um grupo de veteranos de guerra das Ilhas Falkland ficou revoltadíssimo e isso causou uma insurgência na cidade onde eles estavam. E eles tiveram que sair às pressas do país e eles tiveram que fazer um comboio para escoltar os carros, porque eles começaram a ser ameaçados, as pessoas começaram a jogar pedra, fizeram, tipo, fecharam as ruas para não deixarem eles passarem. E, tipo, meu, quase causou também um incidente internacional e foi um negócio que ficou até muito sério, mas assim, só para mostrar a proporção que eles tomam, porque eles não têm vergonha nenhuma de ofender as pessoas, de falar mal, eles gostam de se envolver em polêmica, sabe? O rolê deles é polêmica. Mas eles fazem isso com muito bom humor, sabe? Então é tudo muito engraçado. E agora na Amazon, as aventuras deles são assim. é, Gente, de verdade, eu não consigo explicar pra vocês o quão épicas e as coisas são e o tanto de dinheiro que eles gastam, às vezes, só pra fazer uma piada, sabe? Tipo, eles não têm nenhuma restrição só pela piada, só pelo humor. Então vale muito a pena conhecer, porque é um fenômeno cultural que aqui não chegou, simplesmente. As pessoas simplesmente nunca escutaram falar. E mesmo agora estando na Amazon Prime mais difundido, ainda assim as pessoas não falam sobre ela. Meu, Cara, eu tô olhando aqui, eu até me distraí porque eu tava olhando aqui o programa dentro do Amazon Prime. Porque, meu, eu fiquei muito curiosa. Acho que eu vou ter que assistir antes de dormir. Cara, eles já tentaram mandar um carro pro espaço. Eles já teve uma na primeira temporada do Amazon Prime, eles chamavam as celebridades porque eles usaram o mesmo formato do Top Gear antigo e no formato deles do programa tradicional eles tinham um momento em que eles chamavam uma celebridade para fazer uma entrevista e só como piada eles trouxeram dezenas de celebridades na primeira temporada do Amazon Prime pra Hum. matar elas. Então, tipo assim, olha, o Jeremy Renner tá vindo aqui, ele vai ser nosso entrevistado hoje e tudo mais tal. Olha que legal, ele quis fazer uma entrada triunfal aqui, então ele vai pular de paraquedas, aí corta a câmera pro Jeremy Renner de paraquedas, chegando perto da tenda lá onde eles fazem, que é o estúdio deles. Aí Jeremy Renner pula de paraquedas e aí de repente, tipo, corta pra eles de novo e aí tem um boneco caindo no fundo, se estatelando no chão. Aí eles, poxa, que pena, eu acho que ele não vai conseguir vir então, né? Ou tipo, umas coisas assim. E aí eles, tipo, Caramba. cara, o Mr. Bean, tipo, piloto de Fórmula 1, vários atores e tudo mais, eles foram lá, se deram o trabalho só pela piada, sabe? Só pra vocês terem uma noção do tamanho que esses caras são. Mas aí, quando eu procuro aqui, por exemplo, no Amazon Prime, para explicar para o pessoal que não conhece, aqui tem primeira temporada, foi 2017, a segunda 2018, a terceira 2019. Tem só essas três mesmo? Só. Porque no Amazon Prime são só da fase do Grand Tour. O que é Top Gear, antigo, da BBC, de 2002 a 2015, isso daí, assim, você consegue ver alguns trechos no YouTube, mas a BBC, até por conta das polêmicas e tudo mais, cortou. Você até consegue lá fora DVDs e tudo mais, as pessoas até conseguem. Você consegue encontrar isso na internet se você quiser, não que a gente estimule ou incentive esse tipo de coisa, mas se você quiser achar muito Top Gear, existe na internet. Mas para assistir mesmo, eu recomendo começa especialmente pela terceira temporada do Grand Tour, porque eles já estão mais acostumados, a química deles está muito boa e das três é a mais divertida. E como eles não são, tipo, não é uma história, né? Os episódios são avulsos. Você pode assistir o episódio que você quiser. Você pode começar por onde você quiser, pelo assunto que mais te interessar. Então vale muito a pena. A terceira temporada tem 14 episódios de uma hora cada um. Então é bem legal, vale muito a pena vocês darem uma chance para isso.
Bom, acho que todos fomos convencidos. Eu, pelo menos, fui e eu com certeza vou assistir. Inclusive, acho que é um rolê legal pra assistir até em família, né? Porque não tem uma censura específica, pelo que eu entendi, né? Algo que dá pra se divertir, assim, com mais gente. Não, com certeza. Você só não pode se sentir ofendido assistindo, porque eles vão fazer piada com tudo, tudo. Eles não têm, eu nunca vi algo não ter tantas, nenhuma restrição como eles. Então, só estejam avisados, porque se você se ofende fácil, talvez não seja pra você. Que E frase ótima. Tanto não tem. Não, como é que você falou? não, é que assim, se você tiver algum tipo de restrição, se você se ofender fácil, se não puder tocar em algum ponto sensível de religião, política, o que quer que seja, esquece, não assiste essa série, porque você vai ser ofendido, e você vai ser mais um dos milhões dos milhares de pessoas que odeiam Jeremy Clarkson. Então, mas vale a pena. E, gente, acabei falando muito, mas eu me empolgo, porque eu confesso que Top Gear e Grand Tour minha série favorita de todos os tempos. Então, mesmo não sendo uma série propriamente, mas Lu, Ah, é. Acho que classifica entre série e variety show, né? exatamente, é um meio do caminho ali. Uhum. Mas Lu, vamos pra sua próxima aí, que se não se deixar eu vou ficar falando o resto do dia aqui de Top Gear. Bom, a minha próxima já é um pouquinho mais conhecida, acredito, acho que mais gente talvez assista. Então, se você já assistiu essa série, você só me ajuda a divulgar a palavra dela enviando o link desse Spotify, enviando o link desse podcast no Spotify para todos os seus amigos também assistirem, porque não existem pessoas demais nesse mundo ainda assistindo Westworld. E essa série é muito boa para as pessoas não estarem assistindo, na boa. Não é à toa que a HBO trouxe a série como se ela seria, assim, a sucessora de Game of Thrones. Lógico, não tem como ser. Game of Thrones foi algo único e, assim, acho que nunca vai existir algo parecido. Mas Westworld, cara, que produção, que elenco, que atuações, que temporadas, que tudo. Sim, caracterização. Ai, eu não sei nem lidar com quão perfeita é essa série. Eu acho que eu começo falando pelo elenco porque a Rachel Evan faz algo incrível, entendeu? Porque pra você que não sabe da história, mas é basicamente um parque temático futurístico. Na primeira temporada a gente acompanha o parque que se chama Westworld, por isso que é o nome da série, que é um velho oeste, então por isso Westworld, né? É um velho mundo, assim, um mundo antigo. E então tem cowboys, tem mocinhas, tem vilões, você pode usar o chapéu branco ou o chapéu preto, todas essas histórias. E tem um tal de um labirinto que fica aí rondando a primeira temporada e tu fica confuso, não sabe por que uma coisa aconteceu e agora meio que tá repetindo, e aí você não consegue entender muitas coisas que estão acontecendo. Aí a primeira temporada acaba e você fala: Caraca, eu nem imaginei no buraco que eu tava me enfiando. Porque assim, essa série é viciante. E ela é insana. Ela vai dobrar o teu cérebro em 25 mil pedacinhos até você conseguir voltar ao normal o tamanho dele. Esquece, você já perdeu alguma coisa. Por isso que tem 99 mil vídeos no YouTube explicando o que é a primeira temporada, o que é a segunda temporada. Entenda o trailer da terceira temporada. E tá chegando, cara. É uma judiação, porque era pra ter chego antes essa terceira temporada, mas infelizmente o set pegou fogo. E eles, como a boa produção que eles têm, eles falaram: vamos com calma, vamos reconstruir tudo com amor e carinho. Foram lá, refizeram tudo, ficou um tempão parada a produção para depois voltar. E eles têm um elenco. Vamos começar que eles têm um ator brasileiro. Eles têm Rodrigo Santoro, cara. Olha que coisa linda. E ele E o tá papel muito dele é bem. muito legal, é É muito legal muito mesmo. legal. Eu fiquei assim completamente empolgada com o Hector, porque assim, não é o surfista das Panteras que não fala nada, na verdade. Ele Não, tem com certeza. participação e ele é da hora demais, cara. As melhores cenas de ação praticamente são deles, assim. Eu adoro ele. Ele com a Maeve, que é outra atriz maravilhosa que atende Newton, que tá em várias coisas agora. Tem também a Rachel Evan que é maravilhosa. O Jeffrey Wright, que é incrível. Esse cara, meu, na hora que ele dá uns bugs assim, que o cérebro dele começa a raciocinar o que tá acontecendo, véi, esse homem é muito bom. Ed Harris, que tá sensacional. Tem Anthony Hopkins nessa série.
Como é que você não tá vendo uma série que tem Anthony Hopkins, o Hannibal, entendeu? Você tem que assistir. Aliás, Hannibal também é uma ótima dica. E a Tessa Thompson, que literalmente, realmente está em todas as obras que você imaginar. Na Dama e o Vagabundo, no MIB, no universo cinematográfico da Marvel. Tessa Thompson está em todos os cantos, inclusive em Westworld. Não, Cara, e a primeira temporada ajudou a lançar a carreira dela, né? Porque foi bem ali na época que ela tava em alta, que ela tinha acabado de fazer Creed, tava, tipo, ainda despontando, né? Eu acho que, tipo, ajudou também a destacar ela. com certeza. Inclusive, todos esses atores, alguns deles aí estavam meio esquecidos. A Rachel Evan Wood é uma dessas, assim. O único papel marcante, assim, que ela teve foi aquele, acho que é Seventeen, não é? Que ela Uhum. fez quando era bem pititica, assim, menina. Ela Uma, fez aquele Across the Stars também, que é aquele filme dos Beatles, Across the musical. Universe. É isso, Across the Universe. Across É, the são, Stars é a são música de os. Star Wars. Isso. Mas são só esses dois filmes, entendeu? É Seventeen e Across the Universe, e aí ela sumiu. Ela tem uma carreira musical, porque ela canta. Mas, assim, nada muito conhecido. Então, quando ela voltou pra essa série, eu acho que, assim, eu pelo menos não dava muita coisa pra ela, não. E depois de assistir ela fazendo a Dolores, gente, que mulher. Tô Não, com assim, certeza. É até triste falar, porque assim, teve uma época que eu lembro que ela era conhecida por namorar o Marilyn Manson, tá ligado? Tipo, o que é muito triste, porque não era pelos méritos dela, porque ela é uma puta atriz e uma ótima cantora, muito. mas as pessoas só sabiam porque, ela é a namorada do Marilyn Manson. Não, e é aquela categorização doída, né? Porque assim, você tira todas as características que fazem dela um ser humano incrível e fala, ela é só a namorada do fulano. E, meu, o que ela tá fazendo em Westworld, assim, o trabalho que demanda da personagem dela é excepcional, assim. Eu acho que só não ganha, pra mim, assim, da Tatiana Maslany em Orphan Black, que inclusive é outra série que eu poderia muito bem falar aqui, mas eu já falo muito de Orphan Black na minha vida para as pessoas assistirem. Mas também é uma ótima série, tem na Netflix, tá? Orphan Black, procurem. E não leiam a sinopse que dá spoiler. Só clique e assiste o primeiro episódio, porque posso falar foda, é foda. Não, pode falar. Todos os episódios eu já marco explícito pra gente não ter restrição aqui. É, o que me inspirou foi Top Gear, então, de verdade, esse podcast é uma zona livre de você poder falar o que quiser aqui. Ai, sério. Então, assim, Westworld é ridículo. A gente tava lá no Comic Con, foi ano passado ou retrasado, que tava com aquela fila. Não tinha fila. Acho que foi ano passado. A fila de Game of Thrones, só pra andar lá e tirar foto nos tronos, tinha 3, 4 horas. Num dia Uhum. bom. Mas Num foi no ano horário bom. retrasado que tinha aquele robô que era fabricado. É verdade. Mas as duas experiências de Westworld, no ano retrasado foi triste. Eu não peguei fila. Na Comic Con, você não pegar fila é praticamente não existe, entendeu? Você só não pega fila pra respirar lá dentro. E eu não peguei fila pra ir na experiência de Westworld, que tava muito legal. Aí, esse ano eu peguei, sei lá, 20 minutos de fila. Então, assim, evoluiu? Evoluiu. Mas perto de Game of Thrones, que tava com 5 horas de fila na horário de pico da feira, eu te falo, cara, tem pouca gente assistindo essa série, mais pessoas precisam ver. E assim, pode ser confuso no começo, mas dá pra entender, vai. Não é aquela coisa que você assiste e você não entende nada. Você entende alguma coisa, mas ela te instiga a ficar pensando, querendo entender o que tá acontecendo no background. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que o grande problema de Westworld foi que assim ela surgiu mesmo. E eu acho que ela foi vendida pela HBO como a sucessora espiritual de Game of Thrones. Então, É, enquanto você tá órfão de Game of Thrones aqui, porque a próxima temporada ia demorar 2 anos, então ó, assiste Westworld aqui pra tipo cobrir o buraco. Mas o problema o começo de Westworld é lento. Ele é bem devagar e ele é sim. confuso. Mas é de propósito, tipo, é a proposta da série. Mas eu acho que isso que tirou muita gente. Porque as pessoas estavam, tipo assim, meu, você tinha acabado de assistir Batalha dos Bastardos. E aí a próxima coisa que você assiste é Westworld. Tipo, aqueles 4 primeiros episódios são bem lentos. E mais que isso, eles são muito repetitivos. Por conta da forma como eles contam a história. Então, eu acho que isso acabou tirando as pessoas e muita gente, eu lembro no escritório que eu trabalhava na época, muita gente, tipo, falava assim, é, eu insistia, né? Falava, meu, assiste e tudo mais. E algumas pessoas chegavam pra mim e falaram, poxa, eu assisti o primeiro episódio, eu não consegui terminar, ou então não tô entendendo direito, depois eu assisto, e nunca voltavam, sabe? E eu concordo com você, eu acho que essa série, ela merece muito mais
do que ela tá tendo ultimamente. E, poxa, o que foi o trailer dessa terceira temporada? A gente até comenta isso daí no nosso episódio da San Diego Comic Con, então se você ainda não escutou, vai lá escutar, porque a gente comentou praticamente os melhores trailers. E a gente fala da terceira temporada de Westworld, que parece ser incrível. É exatamente isso, sabe? As pessoas ficaram com uma expectativa errada, mas é culpa da HBO. A equipe de marketing cagou muito, entendeu? Na hora de divulgar. Porque é um pouco daquele raciocínio que a gente fez em relação ao Tarantino, por exemplo. As pessoas estão saindo de Game of Thrones querendo assistir guerra, morte, estupro, yay! É isso que as pessoas queriam assistir. E o Westworld até tem alguma dessas coisas, mas não é o foco. A história é o foco. Eles têm um roteiro absurdo. Não que GOT não tivesse, mas assim, o tanto de ponto que eles têm que relacionar no final e como fica perfeito, assim, se você reassiste a temporada, é insano o tanto de coisa que você começa a pegar, porque você viu o final já da temporada. Então, é muito incrível o trabalho que eles têm em criar esses pontos, juntá-los no final, fazer tudo fazer sentido, mesmo com um monte de personagens, porque não é um núcleo pequeno, são vários núcleos, tanto que geralmente os episódios se dividem, eles têm um núcleo aqui, um núcleo ali, na vibe de Game of Thrones, então, tipo, tem pontos que são parecidos, mas a pegada é outra, cara. Até porque é futurista o bagulho, né? O Game of Thrones está falando um negócio que se aproxima mais das guerras antigas, entendeu? Na época de espada, essas coisas assim, honra. Enquanto o Westworld é completamente futuro. Mesmo sendo um velho oeste, a gente tá falando de tecnologia. Estamos falando de robôs que se comportam como humanos. A inteligência artificial no nível master. Então, cara, é uma inteligência por trás da série que, assim, precisava de mais reconhecimento. Então, eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas, tem uma chance, assista, as pessoas tentam e desistam, mas não desistam, cara. Tem série que eu sei que demora, mas faz sentido, entendeu? Pra história. Não é lento de propósito, sabe? De propósito, não. Não é lento sem querer, tipo, fizeram de qualquer jeito, e é isso mesmo, aceita o que que tem. Não, cara, os 4 primeiros episódios vão criando todo um contexto pro que vai acontecer no final da temporada, que inclusive tem outro ritmo. A pegada da metade pra Uhum. frente é acelerado num nível, cara, que você fica sem fôlego. Então, eu não consigo mais vender o Westworld sem as pessoas não derem uma chance. As pessoas têm que dar uma chance para eu continuar vendendo. Com certeza. Não, e assim, até uma coisa eu acho que é legal falar, se você ainda, depois disso tudo, ainda não está convencido, tem duas coisas que eu estava pensando que eu acho que são dois públicos que talvez se interessem pela temática da série mesmo. Não só pela narrativa e os atores, mas pelo próprio clima e pela própria temática mesmo, dessa parte de tecnologia e tudo mais. Primeiro é o seguinte, eu vi algumas semanas atrás, eu fiz um post lá de dica de filme no nosso Instagram, que é justamente sobre o filme Ex Machina. E ele trata muito isso, os robôs começarem a ter aquele negócio, tipo, uma consciência, a começarem a se despertar, qual que é a diferença entre um robô e um humano, se você não consegue distinguir um robô de um humano, se o robô pensa por si só. Então, assim, foi um dos posts que mais teve reação da galera. Muita gente veio comentar que esse filme instigou muita coisa. Então, assim, se você gostou desse filme, com certeza você vai gostar de Westworld. Eu acho que é um prato cheio pra você. E especialmente agora pelo trailer da terceira temporada, todo mundo que tá doido pra jogar Cyberpunk 2077 no começo do ano que vem, que eu sou uma dessas pessoas, eu acho que vocês vão gostar. Porque por mais que ele não tenha especificamente aquele ar cyberpunk que normalmente a gente associaria com, sei lá, Blade Runner ou alguma, sabe, futuro distópico no sentido de, tipo, tudo é meio uma merda e tudo mais, esse eu acho que é um sci-fi muito legal e é um sci-fi, assim, é um futuro distópico, mas o distópico não é que a tecnologia consumiu as pessoas e tudo mais. É um distópico em que a tecnologia ela é muito, ela é até elegante, assim, ali no lugar. Mas ela, assim, tipo, tem um visual muito bonito, muito clean, muito elegante, diferente desses outros filmes. Mas ele mostra num ambiente super bonito o podre do ser humano.
Então é Legal. muito legal o que a série faz. E se você curte essa temática, meu, dá uma chance pra essa série porque ela é incrível mesmo. Pô, muito legal. E aí, qual é sua segunda indicação? Segunda indicação, agora eu vou pra uma coisa totalmente diferente. Ai, meu Deus. É, que é o seguinte. Não, mas de verdade, é uma série que me surpreendeu, porque eu tava um dia no sofá e tava eu e a Amanda, e de repente a gente, tipo, achou isso no Netflix, e foi uma grata surpresa. É um negócio, assim, super leve, super gostoso, pra você assistir com a família, assistir todo mundo e tudo mais. Que, meu, é um programa que chama Somebody Feed Phil. É, é basicamente uma tradução livre seria. Por favor, alguém alimente o fio. E é basicamente esse cara que eu rotulei ele de o labrador humano, que ele é a pessoa mais, assim, tipo, tudo pra ele é lindo, tudo pra ele é maravilhoso, ele tá feliz com tudo, sabe? Tipo assim, sem impressão que, tipo, você der a pior notícia do mundo pra ele vai falar, não, mas espera, tem um lado bom isso, e mas pelo menos isso vai me fazer aprender alguma coisa, sabe? Ele é esse tipo de pessoa. O cara chama Phil Rosenthal, ele é um jornalista, e ele tem essa série do Netflix, que é basicamente o seguinte, e a premissa é muito legal. Porque é uma série de comida, basicamente, tipo aquelas séries do Anthony Bourdain ou de outros chefes que eles vão viajando para cidades para descobrir os pratos escondidos, os restaurantes, sabe? Aquela coisa que não é tão turística, que não é tão tradicional. Mas o grande lance do programa dele é que ele pega cidades que não são conhecidas porque, por exemplo, você fala, putz, quero uma comida maravilhosa. Ah, você sabe, você vai pra Paris, ou você vai pra Roma, você vai, sabe? Tipo, essas são as cidades que as pessoas mais associam com esse tipo de comida. Mas não, o primeiro episódio que eu assisti deles, e essa também é uma série que você pode assistir totalmente fora de ordem, Uhum. porque os episódios eles são avulsos, né? E aí, o primeiro episódio que eu assisti é de Lisboa, que por mais que a gente goste de comida portuguesa, e por a gente ser brasileiro, a gente tem esse contato maior, mas não é o primeiro lugar que se associaria com uma comida diferente. E aí, por exemplo, quando ele foi falar nos Estados Unidos, ele foi pra Nova Orleans, que foi pra, sabe, tipo, comer gambal e aquela comida, tipo, Aham. trazida pelos negros e pelos escravos que ficaram lá, e, tipo, tem muito aquela mistura de comida francesa com comida africana. Então, tipo, é muito legal. Ele foi pra Saigon, Bangkok, e já tem 2 temporadas no Netflix. É muito, muito legal. E é um negócio, assim, gostoso, sabe? É tipo aqueles. É quase um mini documentário, assim, tem bem essa vibe de vida real mesmo. E ele vai nesses lugares diferentes. Ele vai naquele lugar que não é turístico, ele vai naquele lugar que é mais, sabe? Tipo, que é o que as pessoas comeriam de verdade. E ele é muito engraçado, daquele jeito, tipo, ele é muito certinho, sabe? Tipo, ele é aquele carinha todo formatadinho, todo certinho, e ele se diverte com tudo, cara. Tipo, é muito gostoso de ver ele fazer as coisas. E é muito legal porque, assim, ele não é novo, ele deve ter, tipo, sei lá, uns 60 anos mais ou menos, e os pais dele participam do programa no final. Então, tipo, no final de cada episódio ele liga pelo Skype com os pais dele pra contar pros pais dele, tipo, onde ele tava, o que que ele comeu de legal e tudo mais. E os pais dele, assim, super velhinhos, tal, meio que, tipo, aprendendo a usar o computador e reclamando. E, tipo, cara, é muito legal. Eu não consigo falar o quão legal é, e do jeito que você fala que Queer Eye dá, tipo, um quentinho no coração, esse é o equivalente de comida, sabe? Tipo, é muito legal. Vale muito a pena assistir. Pô, que legal, cara. Eu adoro ouvir essas coisas assim, diferentes. Até porque eu amo assistir Discovery Home Health e eu gosto de assistir coisas que você consegue assistir enquanto tá comendo, sabe? Eu acho que se encaixa nesse tipo de programa em que você começa a assistir jantando, aí você acaba sentando e fica assistindo uns 3, 4 episódios porque tá gostoso. Uhum. Eu acho que E é isso esse, que é, não, né? Ele é e- assim. esse daí, não, esse programa, ele é justamente isso, sabe? E se você não tava comendo antes de começar a assistir ele, você Você vai, vai. vai te dar fome, porque, meu, ele vai pra cada lugar gostoso e pra cada, sabe? Tipo, nossa, as comidas que ele mostra, é muito legal e, assim, pra quem tem a oportunidade de viajar, ou quem já teve a oportunidade de viajar, conhecer uma cultura diferente, uma cidade diferente e tudo mais, é muito legal, sabe? Porque ele junta
toda essa, né, tipo, essa experiência mesmo, de você estar num lugar diferente, conhecendo um lugar diferente. E, meu, é muito legal, porque ele foi assim. Eu morro de vontade de conhecer todos os países do mundo, mas eu não sei se eu vou conseguir ir pra Saigon ou pra Bangkok. E foi muito legal Uhum. ver ele indo pra lá e explicando, sabe? Tipo, mostrando a comida, mostrando como que é as tradições locais e tudo mais. Só que, tipo, o mais legal que eu acho desse programa dele é porque ele é muito carismático e ele não faz de uma forma educativa. Ele faz de uma forma gostosa, entendeu? É como se você estivesse indo com um amigo, assim, aquele teu amigo estranho, que ele é tipo. O Phil é muito estranho. Mas aquele estranho carismático, aquele estranho que você gosta de ver ele falar, porque tudo ele come, tudo ele acha ótimo e tudo ele gosta. Mas é muito legal, tem uma vibe muito gostosa esse programa e ó, vale muito a pena vocês assistirem. E aí você assiste isso pela Netflix. Netflix, exatamente. É uma produção original da Netflix. Já tem 2 temporadas e eu tô na campanha pra terceira temporada. O Fio no Instagram dele sempre faz a maior pressão no Netflix. Então, se você gostar, vai lá, segue ele também no Instagram pra ajudar a fazer essa pressão aí pra Netflix soltar a terceira temporada pra gente. E você, Lu? Qual que é o seu próximo aí da lista? Bom, meu próximo da lista, como já tinha dado um spoiler aí, é da Amazon Prime. E cara, eu gosto de muitas coisas da Amazon Prime, mas eu acho que, olhando ali o catálogo, o meu favorito é e sempre será Marvelous Mrs. Maisel. E ainda tem pouco público, cara. Então, assim, eu pensei muito, eu podia chamar uma outra série que talvez. Mas, meu, Marvelous Mrs. Maisel tem sido considerado, já faz aí 2 anos, a melhor série de comédia do momento. Porque é uma comédia inteligente, que não insulta ninguém, que é sobre representatividade feminina, é sobre uma época em que eu não vivi, mas que é muito incrível de você se deliciar, relembrando como era Nova York naquela época e Paris naquela época, e você vê ela desbravando o mundo da comédia, porque para quem não conhece a história da série, ela é uma mulher casada que tem um marido que quer ser comediante. Até que um dia ele faz um show péssimo, assim, como comediante, porque ele não era, na verdade, muito bom. E aí ele acaba falando pra ela: Olha, então, já que meu dia foi uma bosta, eu vou virar pra você contar o seguinte: eu tô te traindo com a minha secretária, tô indo embora, falou, valeu, tchau. E larga ela com os 2 filhos pequenos. Ela fica bebaça e vai pro bar onde o marido ia fazer os shows e dá um show incrível, porque ela é muito engraçada. Ela fala rápido, ela tem um espírito incrível. E tem toda aquela questão da família dela ser judia, então tem várias tradições interessantes que ela acaba trazendo, que é algo muito nova-iorquino, das famílias de classe média alta de Nova York. Então, assim, tem uma ambientação tão deliciosa e eu sinto falta de protagonistas que me apaixone, porque eu vou dar um exemplo rápido. Brooklyn Nine-Nine. Muita gente teve problema com o Jake Peralta no começo. Não gostava do estilo, não entendia muito bem o humor dele, e depois todo mundo se apaixona eventualmente porque ele é uma graça. Mas muita gente teve problema no começo. Você não tem problema com a Mid. A Mid é uma personagem que você simplesmente se apaixona por ela no dia 1 que você assiste. E você segue todos os episódios amando essa personagem, torcendo por ela, querendo que tudo dê certo. Sem contar que ela tem a melhor sidekick do mundo, que é sei lá, a promoter dela, a gente, que é a Suzy, cara, que é incrível. Meu, pra mim eu nunca vou esquecer dela porque ela fez Lizzie McGuire, ela fazia a tiazinha que levava a galera na excursão. Então, assim, quando eu vi que ela tava na série, eu falei, mentira! E ela é uma super comediante também, bem conhecida mais lá do que aqui no Brasil. E quando ela foi incluída na série, cara, assim, ela tá desde o primeiro episódio, mas quando eu vi que ela tava no elenco, eu falei, nossa, velho, vai dar bom. E assim, não deu diferente. A personagem dela é muito engraçada, ela é o oposto da Mid, a amizade delas é muito legal, muito verdadeira. Ai, assim, não existem coisas no mundo suficiente pra falar o quanto eu amo Marvelous Mrs. Maisel, o quentinho no coração que dá, como eu dou risada, como eu me divirto, como eu torço. Parece é uma novela boa, eu vou te classificar assim, tá? Porque novela era pra ser isso, era pra te fazer chorar, rir, se emocionar, ficar feliz. Era pra ser isso uma novela. E as novelas não são e nunca foram, na minha humilde opinião, o que Marvelous Mrs. Maisel faz por mim hoje, que é abraçar a minha alma. Então, se você não viu ainda,
Tá na Amazon Prime, cara. É o streaming mais baratinho do Brasil, entendeu? Vai lá e assina e assiste essa belezinha, sério. Amo muito. Você já assistiu? Não, ainda não, mas eu confesso que hoje, até para fazer a lista e montar tudo aqui do programa de hoje, eu tava dando uma pesquisada na Amazon Prime, dando uma olhada, e uma coisa me chamou muita atenção, e eu acho que isso que mais me chama atenção, porque eu gosto muito do visual da série. Ai, Eu já vi os trailers, mas eu acho, tipo, a produção da série muito bonita. E o impecável. que, e o que mais me chamou a atenção, e até uma triviazinha, assim, uma coisa, é a capa dessa nova temporada é justamente ela no aeroporto. Sim, E o que é mais legal, e eu não sei se você sabia isso, Lu, é o terminal, esse lugar onde ela tá, que é ali o terminal e tudo mais, aquilo na verdade é um hotel recém-inaugurado, que é todo ambientado como se fosse nos anos 50, entre os anos 50 e 60. Então, é um hotel da TWA, que era uma empresa, uma companhia aérea, que hoje já não existe mais, mas foi muito grande na época. E justamente eles fizeram como se fosse um terminal mesmo. E ali, aquele terminal que tem toda essa arquitetura dos anos 50 e 60, que era um terminal na época, eles adaptaram para ser um hotel super luxo, um hotel caríssimo e tudo mais. E eles têm estacionado um avião antigo lá da época ali. E é muito legal porque quando eu vi isso daqui, e a ideia desse hotel é justamente você voltar no tempo, né? E quando eu vi isso daqui, eu falei, poxa, cara, que legal, tipo, olha que imagem bonita, tipo, o visual é muito bonito da série. Do trailer já dá pra ver que a atuação dela também é um destaque, é um negócio muito que chama bastante atenção. E, meu, eu fiquei bem curioso. Eu confesso que, assim, não tava muito no meu radar. Eu já tinha escutado falar que era boa, mas depois do que você falou, mas isso que eu vi, olha, tá na lista aqui. ai, tem que estar, sério. Eu já cansei no canal de falar de Marvelous Mrs. Maisel. Mentira, eu nunca canso. Mas, assim, eu já falei tanto e as pessoas já olham pra mim, tipo, ai, tá bom. E, meu, assim, eu não sei explicar o quanto eu amo essa série. É um negócio, assim, fora do comum. Quando eu terminei a primeira temporada, eu fiquei órfã. Essa é a palavra, entendeu? Sabe quando as pessoas terminam a série e falam, nossa senhora, o que que eu faço na minha vida? Mrs. Maisel é assim. Então, quando eu termino. Eu fico até meio sem rumo, perdida, procurando por uma luz no fim do túnel, porque nada é igual a essa série. E eu acho que isso é legal. Eu escolhi três séries que são muito únicas, que não existe nada igual a elas hoje em dia, e nem existiu. Assim, tanto Glow quanto Westworld, como Orphan Black, que eu citei aqui também, que é muito. Nossa, é incrível. E Marvelous Mrs. Maisel, todos eles fogem dos padrões de série repetitiva, de série médica, série policial. São séries Uhum. que estão no seu próprio mundo, no seu próprio universo. E cada uma numa época. Então, assim, Glow é anos 80, nostálgico. Marvelous Mrs. Maisel, anos 50. A gente tem o Westworld fazendo um mundo futurista, mas não tão longe do que a gente tá, e ao mesmo tempo distante, porque a tecnologia parece ser muito mais avançada. Orphan Black é o ano que a gente vive, mas fala de uma parte científica que foi explorada pouco assim eu não vou falar spoiler de Orphan Black, eu não posso, entendeu? Eu me proíbo de fazer isso, porque eu acho de verdade que acaba com a experiência da série. Mas se você nunca assistiu, veja, porque ela traz algo de muito inusitado. E o trabalho da Tatiana Maslany, ela deveria ter ganhado Emmy todo ano. Ela ganhou só no último ano da série. Mas ela deveria ter ganhado todos os anos, porque essa mulher, sério, ela não viveu, ela só trabalhou. Mas, de verdade, são séries que fogem do padrão, conseguem entregar o que elas estão prometendo. Não é aquela série que fica na expectativa e não sabe montar um roteiro bom, não tem aquele elenco que você sente uma vibe legal. Eu gosto disso, eu gosto de ver foto de bastidor e ver que a galera tá together, entendeu? Que eles Uhum. estão se divertindo, estão achando aquilo o máximo. Eu gosto de ver entrevista e ver o olhinho do cara brilhar, falando, mano, essa temporada tá show. É isso que eu quero. Eu não quero 28 temporadas de Grey's Anatomy, entendeu? E fica aqui sim o meu protesto, porque eu acho absurdo a gente ficar gastando eternidades
fazendo mais temporadas de séries que já existem há muito tempo. Tipo, dá licença, cria coisa nova, pelo amor de Deus, sério, não dá. Enfim, fica Uhum. aí as minhas dicas pra vocês, tá? Eu já fiz o meu momento revolts aqui do dia. E agora o Márcio vai falar a última dica? Será que é a última dica? Eu vou dar uma roubadinha, porque eu quero pelo menos fazer uma menção honrosa. Mas só para encerrar de Mr. Maisel, Mrs. Maisel, né? É falar da Rachel Brosnahan. Eu não sei se pronunciei certo, Sim, mas eu gosto muito dela, cara. Tipo, ela é muito boa. Eu conheci ela através de House of Cards, que ela fazia sim. justamente a Rachel Posner. E eu já gostava muito da atuação dela e lá. E, poxa, é uma grata surpresa, assim. Eu acho que é mais um motivo pra eu dar uma chance pra essa série. Ela é brilhante, cara, de verdade. Ela não tá ganhando o Emmy à toa, não, sabe? Assim, ela tá concorrendo com a Alison Brie, por exemplo, que faz Glow. E ela é muito boa em Glow, a Alison. Mas dá até dó, porque assim, o trabalho, o texto que essa mulher tem que decorar, a agilidade com que a Mid fala, entendeu? É um negócio muito insano. Ela tem que ter um timing de comédia pra conseguir encaixar com o texto, ela é muito mágica. Ela é literalmente assim uma fada, assim. Eu amo ela, ela é incrível. Que legal. E bom, agora vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou roubar um pouquinho, como eu falei. Eu vou dar duas dicas, mas são duas dicas muito legais. Eu vou tentar falar mais rapidinho de cada uma delas. Mas são duas dicas também no Netflix, que são bem legais, rapidinhas de você assistir, muito gostosas. Tipo, as duas eu maratonei, assim, em questão de 2 dias eu tinha maratonado a temporada inteira. E os dois são reality shows, na verdade. São séries, mas. São reality shows, né? Mas tá ali na aba de séries da Netflix. E. Bom, são vários episódios pequenos e dá pra você maratonar, então na minha cabeça são séries também. Se enquadra nessa categoria maluca que eu criei aqui pra gente discutir hoje. E. Bom, a primeira delas é uma que chama Instant Hotel. Não sei se já assistiu essa, Lu. Nossa, pior que não. Meu, é um negócio que assim, outras daquelas séries, tipo Somebody Feed Phil, que a gente encontrou totalmente por acaso, né, tipo, ali no catálogo da Netflix. E é basicamente o seguinte, é um reality show de Airbnb. Pode parecer muito bizarro, mas como todos esses são reality shows australianos, normalmente os reality shows da Austrália são bem bizarros. Então, basicamente é o seguinte, qual que é a premissa dele? Ah, São várias duplas que são ou casais, tem mãe e filha, tem um casal de homens, tem tipo vários outros casais, tem amigos. Então, basicamente, acho que se não me engano, são 6 duplas na primeira metade da temporada, 6 na outra. E é o seguinte, cada dupla tem um Airbnb que aluga. Então, um apartamento, uma casa no campo, uma casa não sei o que lá. E aí todas essas duplas vão se hospedar na casa de uma delas. A cada episódio é todo mundo se hospedando na casa de um. E eles vão revezando. E assim, pode parecer um negócio meio besta, pode parecer um negócio meio assim, mas é muito, muito engraçado. Porque, meu, eles acham ruim de tudo, eles reclamam de tudo da casa dos outros, e aí, tipo, fica super competitivo. Porque, tipo, você tá avaliando a casa da outra pessoa, mas que isso vai dar nota para ela, mas depois eles vão avaliar a sua. Então você também não pode pesar muito a mão na da outra pessoa, porque a outra pessoa pode tentar te sacanear. E de meu repente Deus. começa tipo uma mega intriga entre eles e tipo, tem um casal que é mãe e filha e tem um casal homossexual que eles começam a brigar, mas tipo é muito engraçado, porque aí toda casa que eles vão, eles tipo, começam a discutir muito. E meu, o que parecia um negócio super inocente, besta, tal, de repente, tipo, se tornou uma série muito engraçada. A gente maratonou, tipo assim, os 6 primeiros episódios em uma sentada. E aí depois tem a segunda metade. E aí depois tem um showdown final. Em que eles pegam os dois vencedores de cada metade do programa e competem um contra o outro. Então é muito legal. Vale muito a pena assistir. E já tá na segunda temporada também. Então fez tanto sucesso que a Netflix já soltou a segunda temporada. Olha só. Exatamente. Esse é bem bizarro, mas você gosta de um reality show daqueles assim, divertido pra você sentar só e, tipo, relaxar Desligar o e. cérebro.
Exatamente, mas tipo, pra curtir mesmo, assim, é muito engraçado. É muito, muito engraçado. E o segundo é um que chama Zumbo Just Desert. Zumbo é um. É que hoje ele faliu o restaurante dele. Não era bem restaurante, mas ele tinha uma patisserie, sei lá, tipo uma loja de doce. Ele é um doceiro, posso chamar assim. Tipo, ele é um chefe e especializado em doces. Só que, tipo, não são doces. Ah, ele faz bolo de brigadeiro, ele faz bolo de limão, torta de limão. Não, tipo, ele faz umas coisas incríveis, são umas esculturas e, tipo, meu, tudo lá é, tipo, incrível o que ele faz. Sério, tipo, sério, não tem como descrever. As coisas são muito bonitas e parecem ser muito gostosas. E é basicamente um MasterChef, esse Zumbo Legal. Just Desert. É mesmo modelo do MasterChef, assim, mesmo esquema, as bancadas, as competições, um sendo eliminado por semana e tudo mais. Só que é só de doce. Só que aí que tá. Você pode falar, ah, tá, mas, né, tipo, ah, só um Masterchef de doce. Não, porque assim, se você acha o pessoal que faz Masterchef no Brasil, ou tipo os outros Masterchefs que você já assistiu, que os participantes são bons, que eles são habilidosos, sério, você não viu as pessoas que participam desse programa. Parece que são assim, só chefes de cozinha. Não são pessoas comuns, mas tipo, meu, quando você vê elas efetivamente fazendo as criações delas, você fica de cara, assim, porque, meu, elas são muito boas, elas mandam muito, muito, muito bem. Então, assim, é incrível, você vai ver, tipo, os doces mais incríveis da sua vida, e vale muito a pena. E tem a apresentadora, a Ana Paula Padrão Do deles, MasterChef? exatamente. O equivalente a ela nesse programa é uma brasileira que fala inglês de um jeito muito engraçado, cara. Ai, meu Deus. Então, é muito bom. Vale muito a pena também esse daí. Esse é outro pra maratonar. E, meu, é muito bom. Vale muito a pena. E eu não escutei ninguém falando de nenhuma dessas duas, né? Pô, cara, um fala de Airbnb e o outro é um programa de culinária muito louco. Mas uma pergunta, eles fazem pratos do simples bem feito ou é elaborado? Não, é tipo só coisa muito elaborada. Mas assim, não é que é aquele elaborado meio. Sabe, tipo, me fugiu o nome agora, mas do Bud Velasquez lá, Cake Boss. Cake Boss. Todas as coisas do Cake Boss, eu acho o Cake Boss super, super estimado. E aí, tipo, beleza, é o Cake Boss e tudo mais. Ele vai fazer. Meu, aí o pessoal vai fazer uns bonecos, vai fazer, tipo, uns acabamentos. Fica tudo meio mal acabado, fica tudo meio, tipo, de qualquer jeito tal, sei lá. Eu não vou com a cara das coisas que eles fazem. Agora, nesse programa, meu, as coisas são impecáveis. E eles fazem, tipo assim, estruturas de, tipo, quase 2 metros de altura de doce. Sabe? Tipo, umas coisas, tipo, bizarras. E é muito legal porque a prova de eliminação, eles têm sempre que recriar um doce original do Zumbo. E cada doce original dele é um mais difícil que o outro. E, meu, tem um que eles fazem, acho que se chama V8, que é uma. Ele é do tamanho de uma caixa de fósforo e ele tem 8 camadas de recheio dentro dele. Caraca, 8 camadas de. Eu acho que eu nem consigo pensar em 8 camadas de recheio pra fazer num bolo que combinem, né? Porque qualquer coisa aí é fácil. Meu, é bizarro, é tipo, é muito legal mesmo. Eu fiquei impressionado com a qualidade técnica do pessoal que faz parte lá os competidores mesmo, né? Não é nem só o Zumbo. Meu, como os competidores são legais e tem um clima muito legal, eles são muito divertidos, assim, igual do Instant Hotel, a química entre todo mundo que tá participando é muito legal e vale muito a pena. Pena que, assim, eu fiquei sabendo que eles estão produzindo uma segunda temporada, só que eu não sei se vai ficar restrito à Austrália, se vai chegar na Netflix daqui, quando vai sair, nada disso, o que é uma pena. Esse Zumba ele participa de um outro programa da Netflix que chama Sugar Rush, que não é tão legal, não é, sabe, tipo, Penso. eu fui com uma grande expectativa, mas tipo, não é a mesma coisa. O Zumbo Just Dessert é muito bom e de verdade, todos esses programas que eu falei, eu não tenho como recomendar mais eles. É uma lista meio bizarra aqui, porque é bem variada. Um fala de carro, o outro é de um maluco comendo, aí um é só de doce, o outro é de Airbnb.
mas eu acho que era justamente o intuito desse episódio, né? Trazer umas coisas bem diferentes que, assim, eu acho que muita gente vai gostar de assistir, talvez as pessoas, nem todo mundo goste, mas muita gente eu acho que vai gostar, mas o intuito era justamente, né, apresentar coisas que as pessoas talvez por si só não tomariam a atitude de ir lá e falar, deixa eu dar uma chance para isso daqui. Então, eu acho que vale muito a pena aí vocês assistirem todos esses. Nós mesmos aqui não assistimos, tirando o Westworld, que é a única que a gente teve em comum, né? Mas de Uhum. resto a gente não teve nenhuma que nós dois assistimos. Então é legal isso pra vocês verem que como tem coisa pra gente explorar, sabe? É um pouco do que eu falo que pra mim é um ponto importante de série. Faça isso pra vocês também, assistam coisas diferentes, saia um pouco da zona de conforto, porque às vezes você pode se surpreender muito com o que você vai assistir. E eu te garanto que se você assistir qualquer uma dessas que tanto eu quanto o Márcio indicamos, você vai se deliciar, cara. E viver é uma experiência diferente do que ficar assistindo o mesmo padrão de série sempre. Exatamente. E se justamente você não sabe, tipo, você entra no Netflix ou no Amazon Prime e você fica assim, meu, tem tanta opção, mas será que eu assisto isso, aquilo, tal? Dá uma chance para essas que a gente falou. E depois que você terminar elas, se você ainda não souber, segue o nosso Instagram. Provavelmente você já deve seguir se você chegou aqui, mas se você veio por alguma indicação, alguma coisa. E dê como dica, recomende nosso Instagram para todo mundo que você conhecer, que também tem esse mesmo problema e que durante a semana a gente dá de segunda a quinta-feira, a gente dá dicas de filmes, séries, de quadrinhos ou filmes de terror, de jogos. E toda sexta-feira a gente tem o nosso episódio do podcast. Se vocês gostaram desse episódio, a nossa ideia é justamente assim: se tiver uma recepção legal de vocês, da gente fazer uma série para depois, sei lá, uma vez a cada 40 dias ou alguma coisa assim, a gente fazer uma série de indicar filmes que talvez que você precisa conhecer, mas que talvez você não nem saiba que existe, quadrinhos, jogos, outras séries. E porque tem muita coisa para falar, a gente só falou de alguns. Eu tinha feito uma lista aqui que tinha mais de 15 coisas para se falar e ficou muita coisa de fora. Então, se vocês gostaram, dê esse feedback aí pra gente, manda mensagem pra gente no Instagram, assiste, compartilha esse podcast aí, porque vai ser bem legal. A gente se diverte muito fazendo isso daí para vocês e espero que vocês tenham gostado, né? Tenham se divertido também aí. Por favor, né? A gente faz isso aqui não só pra gente, mas pra vocês, porque recebemos muito feedback de pessoal pedindo dica de séries e tudo mais. Então, por isso que a gente pensou até nesse formato, e é por isso que a gente também dá as dicas, e é por isso que o Lulis Indica existe, cara, porque muita gente vinha me pedir dicas de séries e filmes e tudo mais, e aí eu comecei a fazer o canal pra poder fazer algo numa escala global, assim. Global, olha que gananciosa eu. Mas tem Não, mas funcionado bem. ainda vai chegar lá, Lu. Quem me dera, hein? Nossa, velho, vou virar CEO do Lulis Indica. Enquanto isso, vivendo na realidade, no tempo livre a gente vai e se dedica a fazer esses projetos que a gente faz com muito amor, né? Espero que vocês estejam gostando aí. Não deixem de se inscrever então no Lulis Indica, de continuar acompanhando o Críticos de Sofá, que está incrível. E se vocês querem algum tema específico, mandem pra gente. A gente sempre conversa com vocês no Instagram. Exatamente, bastante gente já me manda também no Instagram do Crítico do Sofá dicas e assim sugestões de pautas, de assuntos para conversar e tudo mais. Então fique à vontade para fazer isso, a gente adora conversar com vocês e adora discutir a opinião de vocês, ver o que vocês acham. De verdade, pra a gente faz isso daqui com o maior prazer, porque a ideia do podcast surgiu justamente a gente já discute isso praticamente todo final de semana, toda vez que a gente sai junto para fazer alguma coisa, ou que a gente vai na Comic Con, ou que senta para conversar, e a gente falou, poxa, por que a gente não grava e compartilha isso, né? Que é um negócio tão legal que a gente já fazia normalmente. Então, espero que vocês estejam gostando. É isso aí, gente. Muito obrigada por ouvir mais um episódio do Crítico de Sofá. Exatamente. E até semana que vem, gente. Até! The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started.
It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.